Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica. Vamos para mais uma reflexão astrológica semanal. E é uma semana que tem ingresso. Agora nós vamos ter Vênus mudando de signo. E também temos dias com muito movimento. Já vamos começar a semana com tudo. Vocês vão ver aí que a segunda tem muito aspecto no céu. Então é uma semana que vai oscilar, né? Tem dias que tem um movimento, um aspecto somente, e dias com vários. Então me acompanha aqui até o final. Se você não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva. Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aí que eu tenho postado. E se você quiser se tornar membro, eu recomendo para você que quer estudar astrologia, entrar um pouquinho mais a fundo, porque ali na seção de membros eu abordo com um pouco mais de profundidade os assuntos técnicos, né? A gente tem temas bem específicos, tem muitos vídeos ali já, bastantes vídeos, toda semana é um vídeo novo, exclusivo para os membros, tá bom? Então torne-se membro também. Bom, já vou falar aqui no comecinho que eu estendi o cupom de desconto de 50%. Então, se para os cursos da plataforma eadaprenderastrologia.com.br, e aí você pode adquirir. Sobre o valor que aparece lá na plataforma, se você adicionar o cupom 50 off, você vai ter 50% de desconto, tá? Então, acessa a plataforma, escolha ali seu curso. Tem vários planos que tem mais de um curso, e aí você pode aplicar o cupom e ter o desconto de 50%, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dessa semana aí, não vamos perder tempo não. A semana inicia com a lua aqui no finalzinho do signo de Leão. E quando ela estiver aqui, ó, bem no finalzinho, ela vai chegar a esse aspecto harmonioso a Vênus. Então, esse será o único aspecto perfeito que nós vamos ter ao longo do domingo. Ele vai acontecer exatamente às 23 horas e 11 minutos no horário de Brasília. Isso significa que ao longo do domingo a lua vai aumentando essa influência até chegar aqui no ponto exato, né? Às 23 e 11. Bom, é um aspecto leve, envolve um planeta benéfico e a Lua num signo que tem calor, e isso vai levando para o domingo um clima vivo, energético, bastante favorável para entretenimento, para atendimento das satisfações, para curtir mesmo, né? É uma configuração bastante agradável. A natureza do aspecto é leve, que ela não causa muita turbulência. E esse será o único movimento, né, importante que nós vamos ter no domingo. Na segunda-feira, meia-noite e 50, aí sim nós vamos ter o ingresso da Lua em Virgem. Quando a Lua ingressar aqui em Virgem, muda um pouquinho o clima. O Virgem é um signo da Terra, é um signo mutável, então não tem tanta velocidade, não tem uma agitação no ar e nem aquela tendência muito vívida. Mas é um signo da Terra, então favorece muito organização, praticidade. O clima ele é linear, e isso vai ser bem legal, principalmente para as atividades que tenham procedimentos, você consegue cumprir exatamente. No meio da madrugada, a Lua que ingressou então aqui, está bem no comecinho de Virgem, vai chegar a essa oposição exata aqui a Saturno, vai ser exata às 3 horas e 26 minutos. Bom, o Saturno está bem lento ali no signo de Peixes. Se você tiver acordado durante esse momento, né, ou se você estiver em outro país, aí você pega aqui na descrição do vídeo a correção dos horários, né, o fuso para você corrigir. E isso pode gerar assim, empecilhos de lentidão mesmo, né? Pode levar a complexidades e atrapalhar um pouquinho seus feitos durante esse momento. Por isso, não é um momento adequado para início de nenhum grande negócio, né? Uma oposição a Saturno mexe também com um pouquinho de insatisfação, né? Vai para um lado um pouquinho mais pessimista. No início da manhã, 7 horas e 12 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto bastante harmonioso a Mercúrio. Mercúrio ingressou no signo de Capricórnio na semana anterior e é um trígono da Terra. Mercúrio rege aqui o signo onde a Lua está, mas a Lua tem o detrimento aqui. Mas enfim, gente, a natureza do aspecto é harmoniosa, e para os assuntos que dependam de raciocínio lógico, que dependam de trâmite natural das coisas, como papéis, documentos, burocracias, é bem interessante. Estudos que sejam mais técnicos, mais racionais, tecnológicos até, facilita também. Não tem um clima assim rápido, bem-humorado, energético, né? E também não tem muita facilidade para processo criativo que dependa de abstração. Mas para assuntos organizacionais é muito interessante, para tratamentos, para tudo isso é bem legal, né? Ele vai com uma tônica bem racional. Vai ser exato às 7 horas e 12 minutos, e ali no início da tarde, meio da tarde já, 14h32, a Lua chega a um outro aspecto harmonioso agora com Júpiter, que está em Touro, e vai mantendo esse clima de praticidade, né?
Júpiter é um planeta benéfico, ele está no signo da exaltação da Lua, pode facilitar um pouco o processo relacionado à prosperidade, né? O lado da abundância melhora um pouco. Para assuntos que têm uma relação mística, religiosa, se for mais para o nível prático, procedimental, né? Não é muito para abstração, mas a natureza do aspecto é harmoniosa e encontra a Lua com Júpiter, que é o grande benéfico, então pode ser aí bem interessante para os seus interesses. E aí, às 15h51, agora sim, bem no meio da tarde, é quando Vênus vai ingressar aqui no signo de Escorpião. Bom, gente, ela deixa o domicílio diurno e entra aqui no exílio, né, no detrimento noturno dela. Então, quando Vênus, que representa desejo, amor, o romance, beleza, estética, arte, mundo feminino, o lado mais glamouroso da vida, ingressa em Escorpião, o Escorpião ele tem uma tendência mais profunda. Então, aqui não favorece muito o desenrolar simples das coisas, né? Ele vai para um campo bem profundo. Então, para atendimento de satisfações gerais, desejos, ele é mais minucioso, é um pouco mais complexo. É comum se associar Vênus em Escorpião ao ciúme, aquela coisa bem apaixonada, porque o Escorpião é o domicílio de Marte, né? E Marte está no signo do fogo. Então, sim, ele vai ampliando um pouco mais o nível de paixão, de engajamento com as coisas, para atendimento de satisfação de uma maneira geral, tá bom? 15h52, a Lua chega a um aspecto desafiador a Marte. A Lua está aqui em Virgem, o aspecto merece bastante atenção, porque Marte ainda está combusto num signo do fogo, está bem quente. Isso pode elevar um pouco o nível de atrito, tensão, de maneira geral. Então, não é um momento muito interessante para iniciar atividades ou discutir algum assunto com alguém. Isso pode levar a uma discussão mesmo no sentido literal. A divergência de opinião, né, acaba levando a um campo um pouquinho mais estridente, tá? Então, evitem. Como também, como Marte está num signo do fogo, ele cria um campo de imprevisibilidade, né, de irritabilidade também. Então, mantenha atenção nesse momento. Viram segunda? Vem com tudo, né? Quanta coisa aqui na segunda. Termina bem aqui no meio da tarde. Agora, o dia 5 de dezembro, que é terça-feira, 2h49, nós vamos ter a Lua chegando aqui à fase minguante em relação ao Sol. A fase minguante tem um temperamento fleumático, né? Ela representa a fase de conclusão do ciclo lunar. Mas isso vai acontecendo mediante outros movimentos. Então, não necessariamente a fase minguante é para você se recolher, porque a gente vai ter muito movimento ainda acontecendo durante a fase minguante, tá? Mas o que eu penso é que, estando a Lua no signo de Virgem e o Sol em Sagitário, que são signos mutáveis, isso leva a mudanças, diferenças, não é tanto imprevisível, mas eu penso que é uma fase em que é favorável para ajustes mesmo, né? Adaptar as coisas, consertar, resolver, porque vai levando, empurrando um pouco para a necessidade da versatilidade de alguma forma, né? Devido a essa tendência mais mutável. E às 19h51 na terça-feira, é Vênus quem vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno. Esse melhora um pouquinho as condições de Vênus aqui em Escorpião, pela natureza do aspecto, que é harmoniosa, e porque Saturno está na exaltação de Vênus. Então, esse momento especificamente tem uma tendência muito criativa e favorece um tanto o processo de prosperidade pela recepção que Saturno acabou gerando aqui para Vênus na exaltação. Então, é um momento interessante aqui, né, 19h51 na terça-feira, que pode ser favorável tanto para assuntos românticos de maneira geral, ligados ao amor, ligados à moda, beleza, estética, ao âmbito das artes também, processo criativo, isso tudo é bem interessante. E aprofunda um pouquinho no sentido místico também. Então, é um momento aí bem interessante da terça-feira, dia 5 de dezembro. O dia 6, quarta-feira, tem um único movimento no céu às 13h34, a ingresso da Lua no signo de Libra. Então, o que acontece, gente? Assim que a Lua ingressar em Libra, ela vai começar a se aproximar já de alguns aspectos. Então, mesmo que no dia 6 nós não tenhamos aspectos perfeitos, a Lua não está fora de curso. Então, ela ingressou em Libra, que é domicílio de Vênus, e o signo de Libra é um signo cardinal, então, em termos de ritmo, não é parado, não é agitado, não tem aquela característica ansiosa, de pressa, de urgência, mas tem movimento, né? É um signo do ar também, que tem calor, então isso vai criando um clima satisfatório.
Só que assim que a Lua ingressa no signo de Libra, o primeiro aspecto que ela terá vai ser a quadratura com Mercúrio. Vai ser exata no dia seguinte, mas ela vai ampliando a influência ainda mesmo na quarta-feira, dia 6, tá? Então, para comércio, conversas aí, mantenha atenção, tá? O aspecto exato vai ser a 1 da madrugada, né? Aqui, olha, a gente tem a Lua em 5 de Libra, o Mercúrio em 5 de Capricórnio. Os assuntos, então, que dependam de troca de os assuntos, então, que dependam de troca direta com pessoas, conversa, interação, assuntos comerciais, merecem todo cuidado, tá, gente? Bastante cuidado e atenção durante esse momento, aqui ele não tem uma tendência muito habilidosa. E também para assuntos técnicos, né? Pode gerar empecilhos eletrônicos, empecilhos burocráticos também. Na quinta-feira, dia 7, ainda às 8 horas e 16 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte, aqui no signo de Sagitário. Vai gerar um pouco mais de empolgação e movimento e coragem, porque assim, ele é seguido depois pelo aspecto da Lua em relação ao Sol. Vou passar aqui só para vocês verem. Ele vai acontecer aqui, ó, com a Lua em 15h35, Sol em 15h35. Então, primeiro a Lua chegou ao sextil a Marte, depois ela vai chegar ao sextil ao Sol. E aí o dia 7 ele vai melhorando bastante ao longo do dia, né? O sextil em relação a Marte é às 8 horas e 16 e o sextil em relação ao Sol às 20 horas e 37. Então, ao longo desse dia, da quinta-feira, a gente vai tendo uma facilidade em realizar as coisas, porque o ritmo é bem descomplicado, melhora um pouquinho a velocidade, melhora também o senso de coragem, de iniciativa, tem um clima assim mais despojado no ar, vocês vão sentindo bem isso. É favorável para aquele tipo de atividade que você precise de uma ação a mais, ou até se você estiver pensando em mudar alguma coisa de direção, aplicar alguma mudança significativa, porque essa tendência do fogo aqui de Sol e Marte, eles levam, né, a um quadro descomplicado para aplicar a mudança, porque eles estão no signo de Sagitário, que é um signo que tem secura, é um signo do fogo. Então, qualquer mudança aplicada aqui tende a se cumprir rápido, então não vai levar para campo nenhum complexo e cria aí uma velocidade, um vigor, uma certa energia. E se você estiver lidando com assuntos relacionados à competitividade também, vocês vão perceber que é fácil competir aqui, não leva para um campo estridente, não, tá bom? Bom, gente, o dia 8, sexta-feira, também tem um único momento no céu marcante, que é 1 hora e 9 minutos. Agora é um aspecto de trígono, né, entre Mercúrio e Júpiter. Bom, o aspecto é harmonioso. Mercúrio não tem muito poder onde Júpiter está. Só que o Júpiter ele tem uma debilidade aqui em Capricórnio, então atrapalha um pouquinho a natureza mais harmoniosa do aspecto. Ainda assim, ele é bem fácil para assuntos relacionados a trânsito mesmo das coisas, né? O movimento natural das coisas. Para assuntos relacionados a estudos, também ele tem uma eficácia bastante boa, mas não é aquele quadro altamente próspero, né? Devido a essa recepção por debilidade aqui que o Mercúrio acabou gerando para Júpiter, o grande benéfico, né? Bom, Júpiter vai voltar ao movimento direto no final do mês, então ele já está começando a diminuir a velocidade dele, tá? Logo mais ele já começa a ficar bem lento. Então esse é um ponto aí que merece cuidado e atenção, mas a natureza do aspecto harmoniosa não vai gerar nenhum grande problema, vocês vão sentindo um clima fluir. Agora, o dia 9, que é sábado, gente, tem bastante coisa também. Meia-noite e 35 é quando a Lua ingressa no signo de Escorpião. Também é debilidade da Lua ao signo de Escorpião, né? E aí essa característica mais complexa, profunda mesmo, detalhista, vai ficar um pouco mais no ar, né? Mantenha atenção ao que vocês estiverem realizando para não caírem em quadro de complexidade, né? Como o olhar ele fica muito cheio de detalhes, é fácil a gente enroscar nas coisas minuciosas, né? Agora, para a questão assim, de clima do dia, o escorpião é um signo da água, então não tem velocidade, né? Acaba sendo até um pouco mais favorável para atividades que não dependam muito de um ritmo acelerado e tal, né? Esse é um ponto importante. Bom, e aí às 3 horas e 33, a Lua vai chegar a esse aspecto harmonioso a Saturno em Peixes, a um trígono da água, e leva mais ainda o sentido de complexidade. A única coisa favorável é que o aspecto é harmonioso, é um aspecto fácil. Ele não vai criar empecilhos de detalhes, mas ele favorece um aprofundamento que pode ser interessante para o processo criativo,
ele pode ser interessante para lidar com coisas longas, né, que você esteja lidando que sejam muito minuciosas, assim, né, trabalhosas de fazer. Não tem uma característica de força, e não é que é assim dada para coisas que dependam da força, mas coisas que sejam complexas mesmo para realizar, tá? E o processo criativo também se eleva. Agora, o ritmo continua bem lento, por isso que para coisas mais longas, né, até mais interessante. Às 11h23, a Lua chega ao mesmo grau em que está Vênus. Bom, os dois estão debilitados aqui. Então, não é uma conjunção muito fácil, mesmo que Vênus seja um planeta benéfico, né? A Lua teve seu aspecto com Saturno e agora ela está chegando ao mesmo grau que está Vênus. Então, mantém esse clima bem profundo, ele tem uma tendência bem engajada mesmo, impressionável. Então, assim, mantenha atenção ao clima do dia e às coisas que vocês estiverem lidando, porque parece que tudo puxa, ele tem uma tendência emotiva, mas não é uma emotiva romantizada, não. É permeável, para o bem ou para o mal, tá, gente? Como a configuração dos dois astros não está muito forte em Escorpião, o que eu penso é que a gente se engaja com as coisas que a gente vê, se impressiona emocionalmente com as coisas que a gente vê, tá? Isso vai tirando um pouquinho de praticidade. Mas Vênus é benéfico, mesmo estando fraca, ela não causa muito prejuízo. Só que mantenha atenção as coisas que você, as atitudes, as coisas nas quais vocês se engajam, definem a ação, que sejam baseadas somente em atender desejo e satisfação, porque está tudo muito, muito profundo, né? Tá? Então, às vezes a gente emperra um pouquinho do quero isso porque quero, por exemplo, sabe? Coisas desse tipo. Bom, e aí, gente, 12h41, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter, né? Mas Júpiter está na exaltação da Lua, vai minimizar um pouquinho a natureza mais adversa do aspecto de oposição, mantém um ritmo lento ainda. Agora aqui, gente, eu penso que ele gera um pouquinho de preguiça, ou assim, né, às vezes não é uma preguiça, assim, de não quero fazer as coisas, mas é uma acomodação. Então, é quando há aquela característica de se acomodar, se conformar, né, com as coisas. Eu acho que é uma questão aqui que merece cuidado. E aí, para os assuntos ligados à prosperidade, a grandes riscos com investimento, coisas assim também, né? Ela tem uma característica muito acomodada, então não favorece nada muito relacionado a isso, tá? Bom, depois ainda tem mais um, às 14h46, que é um aspecto de 60 graus, agora entre a Lua e Mercúrio. Melhora um pouquinho, porque a natureza do aspecto é harmoniosa, o Mercúrio está no signo da Terra, então a secura da Terra vai facilitando um pouco mais o sentido de praticidade do dia. Não melhora em velocidade, mas melhora a concentração, melhora a retidão. Então a gente vem com um sábado bem complexo, com uma tendência da água muito forte, né? Mas aí quando chega aqui bem no meio da tarde, melhora um pouquinho nesse aspecto mais fácil aqui com Mercúrio. Então, esse momento ele é legal para assuntos, né, mais técnicos também, né? Os que exigem detalhes. Ele é interessante também para consertar coisas, para conversar sobre temas específicos, técnicos, não é muito para aquela interação de troca mais de diversão e entretenimento, mas conversas técnicas, estudos assim, aulas, né, assistir a aulas, aprender assim, pode ser bastante interessante, tá bom? Bom, pessoal, é assim que a gente encerra essa semana. Então, vocês viram que tem bastante coisa, né, acontecendo no céu. A gente tem Vênus ingressando em Escorpião e na semana que vem vai ter Lua nova acontecendo, tá? Então, a gente continua em dezembro aqui com bastante movimento interessante. A gente vai ter Júpiter voltando ao movimento direto também mais lá para o final do mês. Então, vamos acompanhando tudo aqui, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe aí com seus amigos, isso me ajuda muito a divulgar o canal, deixe seus comentários aí, nem que foi para me falar um oi, falar de onde você está me assistindo, e deixa aí a sua sugestão de tema também, tá bom? Bom, torne-se membro aí, que aí você pode também entrar um pouquinho mais a fundo na astrologia tradicional. Um abração para todos, ótima semana, até nosso próximo vídeo, então, até mais.